desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador João Batista Damasceno, hoje entrevistando também companheiro lá de Quinta Câmara Criminal, desembargador Paulo Baldez. E ele estava falando aqui sobre a audiência de custódia, quando o desembargador Esteves fez uma pergunta sobre os juízes estão preparados, há juízes em número suficientes para a realização dessas audiências, desembargador Baldez? Pois juízes há, né? A questão do juiz estar preparado, né, para uma audiência de custódia, que é uma situação de certa forma nova, né, aqui no Brasil, né, nós estamos preocupados com isso, né, evidentemente, porque a audiência de custódia ela tem raízes, né, na figura do juiz, né, que imparcial, do juiz que está ali para garantir direitos, e não esse juiz acusador que a gente está, infelizmente, vendo aí no Brasil, né, de hoje, o juiz tomando providências que, na verdade, incumbem mais a polícia, né, e às vezes ao Ministério Público e a própria magistratura. O juiz tem que ser um juiz imparcial, né, o juiz tem que decidir nos autos e tem que garantir o direito de qualquer cidadão, inclusive na área penal. Então, o que acontece? Por conta disso, é bom que se diga também que a audiência de custódia, ela vem a partir de uma determinação do CNJ. Então, o CNJ, em 2014, começa com a gestão do ministro Ricardo Lewandowski, né, a promover a implementação em todo o país da audiência de custódia. CNJ, ouvinte, é aquele órgão que distribui uma certa organização administrativa da justiça. É um órgão superior e que organiza a distribuição da justiça. CNJ é Conselho Nacional de Justiça. Sim, o presidente Ricardo Lewandowski é o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Então, e a partir de várias resoluções, né, expedidas pelo CNJ, todos os estados, todos os tribunais de justiça dos estados, os tribunais federais também, passaram a ter que tratar com o tema da audiência de custódia. Aqui no Rio, a partir do início do ano 2015, né, nós começamos a trabalhar com a audiência de custódia e conseguimos implementar aqui na capital em setembro, né, do ano passado. Com relação, voltando à questão do juiz, o próprio CNJ, né, recomenda, e a gente faz isso aqui no Rio de Janeiro e os outros estados também, que a gente faça uma captação do juiz, capacitação, melhor dizendo. Uma capacitação no sentido de preparar o juiz para a audiência de custódia, né? E isso tem sido feito pela nossa escola de magistratura, que é a Emerge, aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem cursos de capacitação, já realizamos 2 e está previsto um 3º curso para acontecer ainda nesse primeiro semestre, né? E daí a intenção justamente é discutir, debater com o juiz, porque a gente precisa encontrar um juiz que realmente, não adianta ir juiz para audiência de custódia e achar que todo o preso apresentado tem que continuar preso, ou que todo preso apresentado tem que ser libertado, não é? Então, como eu disse antes, a intenção não é essa. A intenção é justamente ter um juiz que, exercendo a judicatura, né, com equilíbrio, né, possa visualizar ali se aquele preso tem condições de ser posto em liberdade. Mas olha, o senhor falou a questão dos usuários que são tratados como traficantes. O que eu ia te contar, lá em Nova Iguaçu, a polícia chegou no meio da tarde e tinha os meninos jogando futebol no campo daquele de várzea. E tinha efetivamente uma pessoa que vendia droga naquela região. O sujeito enterrava uma lata dessa de leite ninho, né, à distância, e deixava a droga lá, para que caso a polícia chegasse, não encontrar com ele. Quando a polícia chegou, né, avistou esse sujeito, que deveria ter recebido a denúncia, e prendeu todo mundo que estava no campo, né? Prendeu até a bola, né? Então prendeu todo mundo, e disse, onde está a droga? O que deveria ser o dono dessa coisa não falou, e aí começou a bater nos garotos. E um dos garotos pegou e disse, eu sei, a lata fica enterrada lá naquele terreno baldio lá. A polícia foi lá, chegou lá, encontrou a lata, mas o sujeito já tinha vendido tudo, né? E ele estava só com dinheirinho no bolso, com os trocadinhos no bolso, umas notinhas de 2, outras de 5 amassadas. E a polícia disse, então era seu mesmo, você tem um dinheiro aqui,
né? Então você é traficante. É muito interessante que a qualidade não pegou a droga, mas pegou o dinheiro amassado no bolso dele, né? Portanto, o identificou. E levou e disse assim: você sabia onde era? Né? Falou para um dos rapazes. Então você também está associado. E prendeu o time de futebol inteiro. Foi todo mundo autuado por tráfico. Associação. Né? Por tráfico e associação ao tráfico. Né? Como, na verdade, quem mora num bairro periférico, é impossível não saber, né, quem seja o traficante. Aliás, não precisa de bairro periférico, não. Né? Se a gente passear ali em Copacabana, frequentar o mesmo lugar, no mesmo ponto ali, Ipanema, Copacabana, a gente sabe quem é que vende aquele orégano, que a gente sente aquele cheiro quando a gente caminha de manhã na orla. Né? Então, a gente não pode dizer que todas aquelas pessoas que estão na praia ali estão associadas de alguma forma. Mas foi todo mundo preso, foram mais de 20 pessoas presas por associação ao tráfico ou pelo efetivo do tráfico, quando apenas um poderia ser imputado, e o que é pior, no caso, não tinha droga alguma com ele. Diante desse fato narrado pelo desembargador Damasceno, o desembargador Baldez, o senhor falou que os juízes estão sendo capacitados pela Escola da Magistratura. Não seria o caso de chamar para essa capacitação também os delegados de polícia? Porque capacitando-os, nós evitaríamos muitos abusos desses aqui narrados pelo desembargador Damasceno. O que o senhor acha dessa sugestão? Mas esse tipo de abuso, né, ele vai ser, não tem dúvida nenhuma, se esses presos forem apresentados a um juiz de custódia, ele será detectado, né? Será detectado, porque é uma situação que beira o absurdo, né? Até por isso. Com relação a essa sugestão do desembargador Darlan, eu acho bastante interessante. A gente pode pensar nisso, até porque a Polícia Civil, é bom que se diga isso, ela tem sido uma parceira na implementação aqui no estado do Rio de Janeiro da audiência de custódia. A gente tem feito, desde o início do ano passado, várias reuniões com a Polícia Civil, com o CEAP, que também é a Secretaria da Administração Penitenciária, que é o Coronel Eri, E eles também estão empenhados nesse projeto, porque quem vivencia o problema sabe as condições das nossas penitenciárias, né? Sabe como é difícil, lidar com essa situação e que pode até levar a uma rebelião. Há muito tempo a gente não tem rebelião aqui no estado, nos presídios, mas a gente está chegando a um índice elevadíssimo. A gente está hoje, eu tenho uma estatística aqui em relação aos presos no estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, nós tínhamos 46.244 presos no sistema penitenciário. Isso em fevereiro, já subiu, esse número está chegando próximo já dos 50 mil, segundo eu soube. Embora... Mesmo com a audiência de custódia? Mesmo com a audiência, por quê? Porque aqui cai... hoje a gente está vivenciando, isso é um outro ponto, mas talvez tenha para outro programa, então a questão que a gente está... A nossa vara de execuções, que a gente tem que conversar sobre isso, ela está realmente... Com um número assim absurdo de processo. Então, se não fosse a audiência de custódia hoje, eu arrisco dizer que a gente já teria tido problema em presídios. A audiência de custódia está contribuindo, porque um percentual, que ainda que seja de 40%, a gente está atingindo mais do que isso, é um percentual bastante considerável. E a gente tem praticamente evitando que esses 40% ou 45% de presos entrem no sistema desnecessariamente. Então a gente está contribuindo de forma efetiva. Agora, a gente está com um percentual elevadíssimo de preso e, infelizmente, a audiência de custódia parece que não deu ainda para reduzir, de forma significante esse percentual. Mas nós que somos de tribunal criminal, desembargador Baldez, a gente vê com muita frequência que os juízes não estão aplicando as medidas cautelares, que deveriam ser prioritárias. Os habeas corpus que nós recebemos, via de regra, e daqueles que nós damos provimento, via de regra, são casos de que o preso pode responder em liberdade mediante as medidas cautelares do artigo 319 e que os nossos juízes não têm aplicado. Além disso, o desembargador Esteves já tocou isso de passagem. Esse direito é só para os jurisdicionados da capital e o interior. Se é um direito fundamental, como está o interior? E aproveitando,
algumas ressalvas, algumas críticas que os juristas fazem à audiência de custódia. Ele entende que é a ausência de um prazo definido para a apresentação do preso. Vossa Excelência falou aqui 48 horas, quando a lei fala imediatamente, ou seja, no máximo em 24 horas. Outra crítica é a possibilidade de dispensa da audiência em razão das condições pessoais do preso. Isso também fica a critério do juiz. E a terceira crítica que os juristas fazem é a questão da facultatividade da presença do Ministério Público. Parece que aqui no Rio de Janeiro ainda é facultativa a presença do Ministério Público, ou eles obrigatoriamente têm que estar presentes? Bom, vamos lá. Desembargador, o que acontece? Essa questão das medidas cautelares, né, que foi introduzida no Código de Processo Penal através da Lei 12.403, né, de 2011, maio, salvo engano, que é já quase 5 anos de vigência, ela sofreu uma resistência muito grande por parte dos juízes criminais. Né? Essa legislação que permitiu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não restritiva da liberdade, ela, infelizmente, é uma lei que, como se diz, não pegou, né? Porque ela já veio mirando esse problema que nós temos aqui, absurdo, desse excesso carcerário, de encarceramento. Né? Mas a custódia vem, né, ao encontro dessa lei, ou seja, o juiz de custódia vai, se for o caso, liberar o preso com ou sem aplicação desses cautelares. Isso tem acontecido. Não é o meu estilo de querer semear discórdia, né, e levantar, semear a cisânia. Mas, ainda que seja pelo amor ao debate, Vossa Excelência é exatamente o oposto do Estado. Pela segunda injúria que eu ouço aqui hoje. Esse juiz, né, que deveria aplicar essa lei que não pegou, né, esse juiz que deveria aplicar as medidas cautelares ao invés de fazer o aprisionamento, não é o mesmo juiz que vai aplicar a medida cautelar, né, que vai aplicar que vai realizar a audiência de custódia. Né? E aí tem uma outra coisa. Como é que nós podemos falar do juiz que deveria garantir a aplicação da lei e que ele não aplica a lei, uma lei que foi feita para ele cumprir e ela não pegou? Como é que o senhor está enxergando isso? O senhor falou que da violência policial. Eu tenho muita preocupação com a violência policial, a conheço muito de perto, pela minha vivência na Baixada Fluminense. Só de juiz, eu fui 18 anos juiz da Baixada Fluminense, 13 em Magé e 15 em Nova Iguaçu na mesma vara. Além de, né, outras vivências na Baixada. Doutor em violência. Então eu conheço, estudo violência, né? Tenho uma biblioteca acentuada sobre a violência do Estado e da violência policial. Eu tenho preocupação com a violência policial, mas o policial que comete a violência, ele é apenas o executor de um sistema de violência que é muito maior do que ele. Né? Esse juiz aí, para quem essa lei não pegou, ele não está se integrando aí a esse sistema de violência também, não? Eu usei essa expressão, ele não pegou, uma expressão usual, comum para o leigo entender com maior facilidade. Né? Mas isso não é só no Rio de Janeiro, né? Isso é geral. Né? Tanto que, como nós sabemos, a audiência de custódia está sendo implementada em todo o Brasil. O mesmo juiz. A gente sabe que nós temos juízes com formações diferentes. Né? A gente tem um juiz mais garantista, a gente tem um juiz mais autoritário, um juiz mais liberal. E até Sérgio Moro. Que é um juiz mais autoritário. Isso aí não resta dúvida. Né? Ele tem uma linha nesse sentido, ele demonstra isso a todo momento. Mas, enfim, o que a gente procura fazer é justamente capacitar o magistrado, você chamar o magistrado, conversar sobre o projeto. O magistrado tem que comprar o projeto da audiência de custódia, entendeu? A gente tem dificuldade, como o desembargador Antônio Carlos Esteves eu já disse aqui antes, né, tem dificuldade até do número de juízes. Então a gente procura conversar com aquele juiz, trazer o juiz para o projeto, porque a gente funciona, existe uma central de audiência de custódia, não é?
são juízes da vara, mas juízes são, passam por esse curso de capacitação, a gente conversa com ele, a gente procura, não é? Entre debates e discussões, passar a importante audiência de custódia. Nós temos tido sucesso, até porque nós temos muitos juízes aqui no estado do Rio de Janeiro que tem esse equilíbrio necessário para distinguir uma coisa da outra. Olha só, ouvinte, o que você está ouvindo, né? Esse é um magistrado técnico, preparado, posto à disposição, não daquele grau que você tem ouvido diariamente na sua vida. A polícia prende e a justiça solta. Isto é uma grande mentira. Aliás, a polícia não prende, né? Quem prende é o judiciário. Pois é. Então, para o ouvinte que é um cidadão que merece todo o respeito, nós estamos explicando as correlações, como isso é difícil, até para preparar o magistrado que vai garantir a sua dignidade, nós temos dificuldade. Sim. Pois é, então, mas nós temos que sempre buscar, né, esse aprimoramento. E a audiência de custódia, eu estou convencido disso, é um passo realmente necessário, fundamental, para que a gente tente resolver ou minorar essa questão do encarceramento, que muitas vezes é extremamente desnecessário no nosso estado, em todo o país. Com relação às perguntas do desembargador Ciro Darlan, ele pergunta sobre o prazo de apresentação preso, sobre a dispensa de apresentação em alguns casos e sobre a presença do Ministério Público. Então, como eu disse antes, desde o início nós tivemos alguns parceiros, né, assim, muitos de diversas instituições, né? A gente parceria dentro do próprio Poder Judiciário e de outros entes, né, de outras instituições, como a Polícia Civil, a SEAP, o Governo do Estado, as prefeituras. Nós firmamos convênios, inclusive aquele preso que é liberado, né, e que é constatada a sua carência, às vezes, muitas vezes, o preso que tem determinado vício, ele é encaminhado a uma rede de assistência, né? Ele é encaminhado para um assistente social que pode ou não encaminhá-lo a algum programa de assistência conveniado à prefeitura. Então a gente tem aqui no tribunal, no Rio de Janeiro, né, esse diferencial em relação ao audiência de custódia, né? Simplesmente soltar e o preso vai embora e sem qualquer outra obrigação, né? Não é isso. Desembargador Baldez, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o desembargador Paulo Baldez, e o tema é audiência de custódia.